quando eu me comparo a algumas outras pessoas, principalmente hoje em dia, a molecada mais nova, é a questão de esperar o tempo das coisas, né? Não ficar esperando literalmente as coisas acontecerem, mas entender o processo e saber que você precisa fazer uma coisa para depois fazer outra, e entender que é uma construção. Sim. Né? Hoje em dia é difícil isso. Você contrata um estagiário, ele quer virar gerente no mês que vem, entendeu? Sim. E é a grande dificuldade dessa geração que está vindo aí, extremamente ansiosa. E muito. E por essa ansiedade e essa pressa que eles têm, eles acabam ficando extremamente sensíveis ao ambiente externo. Se frustram. Se frustram muito fácil. Essa frustração acontece muito mais com quem é ansioso. Você é bastante ansioso. Eu não tenho unha. Eu sou ansioso, mas hoje eu me controlo muito mais do que eu me controlava antes. Sim. Né? Porque você sofre e você aprende, né, com os erros. Então, nesses 10 anos eu já errei muito, né, e já acertei muito também. Sim. Né, e eu acredito que, tenho certeza, né, no caso. Vai evoluindo, né? Que é uma evolução. E assim, o importante é você mais acertar do que errar. Total. Sem sombra de dúvidas, né? Então, e aprender com o erro também, né, cara? Porque o erro é um professor gigantesco, cara. Faz parte. Se você não errar, provavelmente você não vai aprender tudo. Exato. Né? Então, quanto mais você errar, mais você aprende. Né? Você tem uma referência do que não fazer, né? É isso. E Rafa, olhando para a NBR, ela tá com quanto tempo? 11 anos? Fez 10 anos em outubro. 10 anos em outubro. Então, daqui a pouco já vai fazer 11. Você já quase quebrou? Já. E o que aconteceu? Eu acho que assim, eu tenho uma filosofia de que toda quase quebra ou quebra é por erro de gestão, por qualquer motivo que seja. Porque por mais que o mercado dê uma embicada para baixo, cliente te dê um calote, tudo isso dá para você montar um colchão de segurança através de caixa e etc. Quais foram o que gerou essa quase quebra, se isso foi uma ou mais vezes, e qual foi a decisão errada que você percebeu que você tinha tomado e os aprendizados, assim? A gente nunca sabe se é um erro de gestão quando está acontecendo, né? Sim, a gente descobre depois. Né? Só descobre depois, né? Hoje eu acredito que sim, talvez tenha sido... eu não tenho certeza, né? Eu acredito que tenha sido erro de gestão. Mas talvez não é nem um erro de gestão, mas uma tarimba, uma experiência que você antecipa as coisas. Você não teve todas as experiências no meio corporativo, né? Sim. E às vezes você cai em alguma armadilha e você nem sabia que existia, né? Então, e às vezes você nem sabe que você está na armadilha. Você não sabe. Então é difícil você se prevenir de alguma coisa que você não sabe que existe. É isso. Né? Então, assim, é um erro de gestão. Quando você olha depois, você pode consertar, né? Foi uma inexperiência. Foi uma inexperiência, exato. Mas, de certa forma, foi um erro de gestão. Quase quebrei, não quebrei e não quebrei porque eu acredito muito uma coisa que você conhece muito bem também, o Caio Carneiro. Ele fala quase todos os vídeos dele a mesma coisa, né? Que ninguém segura uma pessoa altamente determinada, né? E assim, uma das qualidades que eu tenho e reconheço é a resiliência e eu sou altamente determinado, né? Então, é muito difícil alguém ganhar de alguém que é altamente determinado, né? Então, eu não aceitaria quebrar a empresa, a menos que eu não tivesse condições de reverter. Mas assim, enquanto tiver uma chance, eu vou estar usando essa chance. É isso. Né? Então, quase quebrei, mas... É louco, porque falar isso parece um pouco de soberba, mas não é. Não, eu falo isso porque eu passei por um momento no final do ano agora, muito complexo, muito semelhante, que, cara, eu achei que ia e sinceramente, faltou até motivação, porque não existia luz no fim do túnel. Mas você ter qualidades e você não reconhecer não é soberba. Então. Mas é porque muitas vezes quem escuta fala, não, e não é. Você tem que falar o que você é e o que você fez na tua história com tranquilidade. Porque, cara, existia poucas chances de a gente superar aquele descompasso de fluxo de caixa. Não adianta a empresa estar saudável na competência do DRE, mas no financeiro não, e você não ter saldo de capital de giro. E a gente tomou decisões erradas. Tinha pouca chance. O que salvou nós foi determinação, bicho. Obstinação real. E foi isso que você está falando. Eu compreendo totalmente. Qual foi
olhando para trás, qual foi o erro em específico? O erro ou a falta específica? Na ocasião ali, o meu erro, que eu posso dizer assim, o meu erro porque a empresa tem outras pessoas também, sim, né? sim. Mas o meu erro talvez tenha sido não estar por dentro de tudo que acontecia financeiramente na empresa, né? Não estar olhando para o dinheiro da empresa. Eu olhava muito para o negócio produto que a gente entregava e não olhava muito para o negócio empresa, né? A gestão de um modo geral. Então, na época, a minha função era mais comercial e engenharia. E eu nem ligava, como a gente estava falando antes, a gente não teve educação financeira. Sim. Então o dinheiro entrava, enquanto estava pagando a conta estava bom. Em algum momento, quando começou a não pagar a conta, aí começou a chamar a atenção, mas a gente estava trabalhando pra caramba Como assim? E faltando dinheiro. O que estava acontecendo, né? Então, quando a gente se debruçou nesse assunto e começou a trabalhar, aí a gente começou a fazer ajustes com base no conhecimento que a gente tinha e começou a organizar a casa, né? Então, eu acredito que a gente chegou nesse ponto por não dar atenção devida para a parte financeira da empresa, né? Hoje em dia é o contrário. Hoje o meu foco continua sendo comercial, né? Mas eu cuido também da parte financeira da empresa, né? E o meu sócio atual, ele que cuida da parte técnica, da parte operacional da empresa. E, cara, aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Tinha o financeiro, e claro, o financeiro importava, a gente tinha as métricas, mas estar no dia a dia da operação financeira eu não estava. E não quer dizer que você tem que ir lá pagar boleto, muito pelo contrário, dar uma olhada em tudo que está acontecendo, dinheiro entrando e saindo. E hoje eu olho de perto isso também. E é muito louco, porque essa virada de chave da educação financeira que você fala, por exemplo, eu no começo eu tinha muita dificuldade de comprar coisa financiada. Muita dificuldade, sabe? E eu trabalho... Na empresa ou na vida pessoal? Na empresa. Então eu trabalho com indústria, então eu tinha máquina. Vou ter que comprar. Quanto custa a máquina? 200 pau. Eu tenho dinheiro em caixa. Vou usar o dinheiro de caixa. Para que eu vou pagar juros? Exatamente. Mas, cara, não existe isso. Você descapitalizar a empresa para simplesmente colocar um dinheiro na frente e perder a alavancagem que você usa. E aquele dinheiro faz tanta falta. Cara, eu precisei meio que ir aprendendo a visão do dinheiro, sabe? Aprendendo como o dinheiro funciona. Tudo que a gente aprendeu, né? Que dívida é ruim. Eu nem diria isso, porque nunca ninguém me ensinou que é ruim, né? Mas, por exemplo, tudo que você teve de experiência até então, mostra que, por exemplo, assim, se você financiar, você está se endividando. Exato. E que isso é algo negativo, porque tem juros, né? O bom é comprar com dinheiro à vista, né? Cara, isso. Então, isso é o que a gente é ensinado quando criança. Depois, você começa a entender sobre alavancagens, né? Enfim, e não necessariamente é um problema você pegar um empréstimo, né? Então, Elon Musk faz empréstimos com o banco, né? Para fazer alavancagem. Ele não usa o capital próprio, né? Então, eu penso assim, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você consegue de uma maneira ou de outra, né? Sim. Você tem garantias maiores, enfim, né? Então, por que você vai descapitalizar se você consegue esse dinheiro no mercado, né? Barato, e às vezes até a operação que motivou esse empréstimo aí, às vezes essa própria operação acaba pagando. Entendeu? Sem você ter descapitalização. E é uma coisa que, cara, foi muito difícil. Até hoje, posso falar? Eu já sei, tá? Mas até hoje, eu falo, puta, que vontade de pagar à vista, sabe? Até hoje. Mas eu perdi essa vontade. É quase que instintivo. E aí eu falo, não vou. Por exemplo, a gente tá com uma operação que a gente tá quase fechando, já estamos praticamente assinado, que é uma operação de exportação. E vai precisar, para eu conseguir atender essa operação, eu vou precisar comprar um maquinário. E eu tava conversando com o gerente. E eu falei assim, cara, ele falou, você vai financiar essa máquina? Eu falei, cara, não, porque essa operação já vai dar um lucro que essa máquina se paga em 3 meses. Então eu já conversei com o fabricante e ele vai me fazer em 3 parcelas. Aí ele, entendi, mas cara, e se o contrato dá ruim? E se você tem um prejuízo? E se um cliente não paga? E se esse cara te dá um calote? Você quebra a empresa por causa dessa operação? Porque não usa alavancagem aqui, porque se por acaso você financiar essa máquina e dá ruim, dá tempo de você vender essa máquina, tem todo um processo. E se não, se você usar todo o dinheiro dos primeiros meses de operação e o negócio não vai para frente, eu falei, cara, é óbvio. Pode aprovar aqui, já mandei a documentação, falei, já deixa aprovado, porque na hora que vingar o contrato eu já coloco isso para rodar. Não vou pôr o dinheiro na frente, de jeito nenhum. E é uma coisa que a gente tem que aprender no dia a dia.